Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui a convite do professor Lula para compartilhar essa matéria, que é Estudos do Crime 2. Gostaria de dizer que é um prazer, mais uma vez, estar lecionando na UFJF e tenho certeza que, durante esse período, a gente vai conseguir construir um conhecimento em conjunto, um conhecimento produtivo e que depois pode ser explorado, debatido, enfim. Vamos à proposta e vou iniciar a minha parte já de pronto. Então, só compartilhar aqui. Bom, portanto, meu nome é Ricardo, meu e-mail é ricardofbraida@gmail.com. Caso tenham dúvida, caso queiram entrar em contato, fiquem à vontade. Em primeiro momento, a parte da disciplina que eu vou lecionar a vocês, eu sei que o professor Lula já fez a apresentação das unidades no início da disciplina, e a parte da disciplina que eu vou lecionar a vocês nesse primeiro momento seria o capítulo 1 e o capítulo 2 do título 8º do Código Penal, na sua parte especial, que seria o título dos crimes contra a incolumidade pública. Então, nós vamos falar do capítulo 1, dos crimes de perigo comum, que vai do artigo 250 ao artigo 259, e depois vamos falar do capítulo 2, dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, do artigo 260 ao artigo 266 do Código Penal. Depois, mais adiante, eu retorno com o conteúdo da disciplina, que será referente às legislações extravagantes, né? Lei de drogas, lei de tortura, crimes ambientais, enfim, vamos fazer ali uma seleção daquelas leis mais importantes para que eu possa passar a vocês. Iniciando, portanto, dentro do primeiro capítulo, que nós vamos estudar juntos, dos crimes contra a incolumidade pública, vamos destacar aí dos crimes de perigo comum. Então, vou fazer aqui uma introdução aos crimes de perigo comum, que traz certa reflexão, algumas definições conceituais importantes e depois uma reflexão para que nós possamos compartilhar nos nossos encontros semanais, né? Então, o primeiro a se entender é que o capítulo 1 está inserido no título dos crimes contra a incolumidade pública. E o que significa a incolumidade pública, né? O que esse conceito traz de significado para a gente dentro do direito penal? Incolumidade, ela é uma palavra que traz o significado de que seria manter bens, né, incólumes, sem ser tocados, né? Alguns bens, e aqui a gente está trabalhando também com pessoas, a gente vai ver que são pessoas e coisas que não podem sofrer uma situação de perigo especificamente. Então, portanto, quando se mantém uma sociedade incólume, essa sociedade ela possui, pelo menos é o que se tem como perspectiva, certa tranquilidade na vida pública, na vida em sociedade. Então, os crimes de perigo comum, que a gente vai começar a estudar aqui nesse momento, são os delitos que, de alguma forma, oferecem perigo, oferecem risco à coletividade, né? Então, a gente está trabalhando aqui com um bem jurídico, que seria esse perigo comum, e que, portanto, leva em consideração toda a sociedade no seu aspecto humano e no seu aspecto patrimonial. E, portanto, essa é uma perspectiva distinta dos crimes, por exemplo, de perigo individual, que a gente vai ter no Código Penal, no artigo 130, 131 e seguintes. Então, portanto, aqui estamos analisando quando uma determinada conduta, um determinado crime é praticado e acaba atingindo a coletividade, não somente uma pessoa, um indivíduo especificamente. É importante também, para entender de maneira introdutória os crimes de perigo comum, que a doutrina, de modo geral, costuma adotar a teoria do resultado jurídico para poder compreender em que momento em que o crime se consuma, quando a gente fala dos crimes previstos dentro deste título e especificamente deste capítulo. Ou seja,
A gente tem aqui uma teoria que foge, regra geral, àquela forma de definir o resultado quanto ao resultado naturalístico ou material, resultado formal e resultado de mera conduta. Aqui dá-se preferência, portanto, ao conceito de resultado jurídico, que vai trazer uma outra definição, que seriam os crimes de dano e os crimes de perigo, que se subdividem em crime de perigo concreto e de perigo abstrato. Em grande medida, nós vamos entender que, neste primeiro capítulo, a maioria desses delitos são delitos de perigo concreto. Ou seja, não se exige a efetiva ação do dano, seja a pessoas ou coisas. Basta que tenha ocorrido o perigo de dano e se comprovado esse perigo, e aí por isso a gente chama de perigo concreto, porque necessita da comprovação desse perigo. Se comprovado que ocorreu perigo a pessoas e coisas, já é o suficiente para que haja uma adequação típica e para que uma pessoa possa responder nos artigos, nos tipos penais que estão listados nesse capítulo. Existem crimes que vão trazer uma outra perspectiva, e eu já vou apontar mais adiante, que vão trazer uma definição de crime de perigo abstrato. O que significa crime de perigo abstrato? É aquele também que não vai exigir um dano, uma lesão ao bem jurídico, que somente a ameaça de dano já configura, já adequa tipicamente uma conduta dentro desses tipos penais. E no caso do crime de perigo abstrato, nem precisa haver a comprovação. Presume-se que determinados comportamentos por si só já configuram perigo suficiente, ameaça de lesão suficiente para que uma pessoa responda por um tipo penal. A exemplo, o artigo 253, que a gente já vai conhecer. Então, portanto, aqui a doutrina prefere adotar essas categorias em relação ao resultado do que adotar aquelas categorias tradicionais de resultado naturalístico ou resultado material. Então, isso vai ser um conceito explorado de maneira recorrente dentro da nossa matéria. Dentro também dessa perspectiva de se imaginar que o direito penal, portanto, ele, nesse momento, seja através de doutrinas, seja através das teorias relativas ao direito penal, adota tipificações que trabalham com uma ideia de perigo, né? Já que eu falei de perigo concreto e de perigo abstrato, acho que cabe certa reflexão sobre a atuação do direito penal na nossa contemporaneidade e também uma certa compreensão de como esse fenômeno da criação de crimes de perigo se torna uma certa tendência. Não que esses tipos penais sejam de 1999, 2000, de 2018. Não, são tipos penais que acompanham o Código Penal desde a sua origem, em 1940. Mas uma perspectiva da história, a gente consegue perceber certa proliferação desses tipos penais que vão trabalhar com uma ideia mais relativa ao perigo e não necessariamente o dano, né? Então, acho que é importante a gente refletir sobre algumas questões, como, por exemplo, né, a ideia de que nós vivemos em uma sociedade de risco, né? Adotamos em diversas atividades do nosso dia a dia, assumimos em diversas atividades do nosso dia a dia os riscos inerentes à nossa vida. Então, andar de automóvel, viajar de avião, né? Enfim, seja atravessar uma rua, a todo momento nos colocamos em situações de perigo. Usar de uma panela de pressão para cozinhar um feijão, por exemplo, né? Estamos sempre nessa sociedade de risco. Então, a cada esquina há um risco que nos é oferecido, mas, claro, a gente consegue viver dentro dessa perspectiva de riscos e a gente acaba aceitando que determinados acidentes, né, infortúnios acontecem no dia a dia. Entretanto, apesar de vivermos em uma sociedade de risco que assume determinados riscos, ao mesmo tempo, nós temos também um aumento de uma determinada sensação de insegurança, muito vinculada também à insegurança pública, né? Disse muito que o Brasil, por exemplo, é um país violento. O Brasil, em grande medida, é um país de insegurança.
E, por isso, alguns discursos políticos que muitas vezes vão recair sobre as ciências penais ganham força e conseguem expandir, não só nos meios mais midiáticos, mas também transformando a nossa legislação. Então, existem alguns fenômenos contemporâneos que contribuem para essa transformação do direito penal. Então, por exemplo, a gente sabe que a grande imprensa e também as redes sociais acabam trazendo uma intensa cobertura sobre crimes e acidentes do nosso dia a dia, né? Basta a gente pegar na grande imprensa os programas jornalísticos, mas também lembrar daqueles programas policiais que estimulam esse sentimento, essa sensação de medo e de insegurança, ou também as próprias redes sociais, né? Seja através de Facebook, Instagram ou até WhatsApp, através da divulgação de notícias de grandes crimes ou acidentes, causando, portanto, essa sensação de insegurança. A notícia chega muito rápido e ela está a todo momento em todos os veículos de comunicação e, portanto, parece muito próximo da gente qualquer evento que traga uma repercussão, né, seja de crime ou acidente, como eu já apontei anteriormente. É preciso que a gente perceba também que o direito como um todo, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, teve uma proliferação de bens jurídicos coletivos, e especificamente dentro dos coletivos os direitos difusos, e que isso, portanto, acabou trazendo novas possibilidades de tipificação. Basta a gente imaginar a Lei de Crimes Ambientais, né? Lei 9.605 de 1998, como um desses exemplos dessa ampliação da legislação penal, tentando tutelar os direitos difusos. Também percebemos atualmente que toda uma principiologia do direito penal ela é colocada em xeque. E como assim ela é colocada em xeque? Não é que ela não exista, mas é claro que o direito penal, atravessado pela interpretação constitucional, foi forçado a entender que não existem princípios absolutos, obviamente, e que, portanto, todos os princípios podem ser relativizados. Isso cria certa instabilidade em uma análise principiológica do direito penal, porque o direito penal, tradicionalmente, é muito positivista. E, diante de uma perspectiva pós-positivista de aplicação do direito, isso causa certos abalos. E, nesses abalos, alguns princípios perdem força, outros princípios conseguem surgir, né, diante desses abalos, né, outros acabam ganhando força, enfim, há uma movimentação de princípios. Então, por exemplo, o princípio da lesividade ele já é compreendido não só com uma ideia de que o direito penal deve atuar quando houver lesão, mas também quando houver ameaça de lesão, os crimes de perigo. O princípio que tem surgido e tem sido muito utilizado e argumentado nos últimos tempos, o princípio a vedação à proteção insuficiente do direito penal, que é um princípio que tenta combater a ideia de um garantismo penal, de um direito penal mínimo que leve à ineficácia do sistema penal. Na minha visão, a ineficácia do sistema penal está vinculada por uma atuação de um direito penal máximo. Quer dizer, não sei nem se é ineficaz, porque eu acho que funciona exatamente para aquilo que se propõe. E aí depois a gente pode fazer algumas reflexões criminológicas quanto a isso. Mas este é um princípio que tem tido grande relevância, aparecendo em votos de ministros do Supremo Tribunal Federal, a fim de entender a importância, na visão desses ministros, desses julgadores, da importância que o direito penal tem à sociedade para combater determinados atos, determinadas condutas, né? Ou, por exemplo, o princípio da alteridade, que é um princípio que muitas vezes não é levado a sério. Se a gente for analisar a lei de drogas, por exemplo, lei 11.343, até hoje existe a tipificação do artigo 28, que é o porte de drogas para consumo pessoal, e ali se diz que ofende-se um direito coletivo, que seria a saúde pública, ao invés de analisar os efeitos àquele que consome a droga. Portanto, toda uma principiologia ela também vai se transformando com o passar do tempo. E, nesse sentido, a gente acaba tendo como consequência, como resultado, uma hipertrofia do direito penal, um direito penal que se expande e se distancia de uma perspectiva de direito penal mínimo, que é um direito penal
que reflete aquilo que seria uma última ratio, né? A ideia de utilizar do direito penal como um último instrumento quando nenhuma das outras esferas do direito pudessem dar conta de determinado conflito em sociedade. Enfim, pessoal, essas são perspectivas reflexivas, sociológicas, filosóficas, jurídicas, para a gente poder pensar um pouco sobre essa matéria. E agora eu vou passar à análise dos nossos tipos penais.